E aí, gente, tudo bem com vocês? A gente já, acho que eu já postei para vocês a aula de literatura. Agora a gente vai falar um pouquinho de gramática. Nessa primeira aula eu gostaria de revisar algumas coisas com vocês, antes de a gente partir para um novo conteúdo, até porque eu quero, fazer uma atividade avaliativa para contar com a P1 de vocês, então eu preciso que a gente amarre direitinho alguns conceitos, Nós terminamos, graças a Deus, a nossa apostila, então a gente já tem conteúdo para fazer avaliação, por isso que nessa aula eu gostaria muito de revisar com vocês os nossos conteúdos, ok? Deixa eu ver aqui. Quem tá com a apostila aí, se você não tá assistindo, que você pegue, dá uma pausa no vídeo, pega a apostila, abre comigo lá na página 483, o nosso capítulo 1. Meu Deus do céu, isso aqui tá me incomodando. Mas vamos lá. Abre comigo ali na... Desculpa. Página 475, tá? Nosso capítulo 1. A gente vai falar agora um pouco de língua, linguagem e comunicação. Vamos lembrar? Língua é a sua linguagem na prática. O que é linguagem? Tá no meu sistema linguístico. A linguagem é minha capacidade de comunicação. E a língua é essa capacidade na prática. É quando eu começo, por exemplo, a falar, Pensa na língua portuguesa, ok? E a fala? A fala é a maneira individual que cada um tem de expressar a língua. Por exemplo, todos nós temos linguagem em todo tempo, porque todos nós temos a capacidade de nos comunicar. Mas se a gente ficar em silêncio, essa capacidade não vira língua, porque a gente não coloca essa capacidade, esse potencial na prática. E quando nós colocamos esse potencial, a linguagem, na prática, quando ela se torna língua, aí a gente tem as diferentes falas. Por quê? Porque não é porque a gente compartilha da mesma língua que a gente fala da mesma forma, Não é à toa que a gente tem um monte de variação linguística, dialeto, enfim. Isso se dá pelo fato de que a gente, embora compartilhe a mesma língua, a gente expressa essa língua de maneiras diferentes, E quando a gente falou de linguagem, a gente viu que existe a linguagem verbal e a não verbal e a mista, que também pode ser chamada de linguagem híbrida. A linguagem verbal não é aquela em que eu falo, a linguagem verbal é aquela em que eu tenho o uso da palavra, ok? Por exemplo, você pode ler alguma coisa, como você está lendo aqui Colégio CEPAV, ou você pode ouvir alguém falar. Se tem palavra, seja ela falada ou escrita, você tem linguagem verbal. Você não tem linguagem verbal, ou seja, você tem linguagem não verbal, quando você não tem o uso da palavra. Então, por exemplo, numa imagem, ou num gesto, ou num som, Se eu faço shh, isso é um som, e não tem palavra, então é linguagem não verbal. Se eu faço isso, você entende que eu estou chamando você, linguagem não verbal, por meio do gesto. Se eu mostro só isso aqui, você já conhece pela logo que isso aqui representa o Colégio CEPAV, não tem palavra, ok? E a mista é quando tem os dois, Por exemplo, aqui, ou quando eu olho para você e falo, vem cá, eu estou tanto usando a palavra, nesse caso falada, como também um gesto, ok? E aí nós vimos a gramática. A gramática, ela é aquele conjunto de regras, que rege uma língua, e ela tem 4 âmbitos, de estudo: a fonética, a morfologia, a sintaxe e a semântica. A fonética estuda os sons, a morfologia, a formação das palavras, a sintaxe, a função e a ordem das palavras, e a semântica, o sentido das palavras, certo? Lembra também do signo linguístico? O signo linguístico é uma entidade formada por dois elementos, o significado, significante. O significante é aquilo que possui significado. Então, o significante, por exemplo, é a palavra ou a expressão. E o significado é aquilo que o significante quer dizer. Então, lembra, por exemplo, de cobra. Cobra é um significante, porque ela tem significado. A palavra cobra é um significante e tem significado. E o significado, como é que ele se dá? Ele pode ser de 2 tipos. O significado ele pode ser denotativo ou conotativo. Denotativo começa com D de dicionário, então é literal, previsível. Conotativo começa com de contexto, então ele tem mais a ver com o contexto do que com aquilo que você já presume da própria palavra em si. Exemplo, cobra, denotativamente falando, ou seja, literalmente falando, é um réptil, um animal. Agora, cobra, conotativamente falando, dentro de um contexto, pode significar uma pessoa traiçoeira, ok? Que daí é na linguagem figurada. Então não esquece disso.
Vamos pular lá agora para o nosso capítulo 2, em que a gente vê as variações linguísticas. Então, a gente viu que mesmo que a gente tenha uma gramática que rege, né, as regras, né, que na verdade é aquilo que determina as regras e padroniza, formaliza o nosso idioma, na prática, na fala, a gente tem outra gramática, né? Lembra que tem a gramática normativa, que é aquela que dá conta das normas, a descritiva, que é aquela que curte as normas, mas também valoriza a maneira como nós falamos, e a gramática internalizada, que é aquela que a gente não aprende na escola, a gente aprende sem saber que está aprendendo, aprende vivendo, enquanto a gente vai crescendo e adquirindo idioma, né? É aquela que rege as regras da nossa fala, mas a gente não sabe nem quantas regras são ou quais são elas, a gente não sabe nem definir, porque elas estão aqui dentro do nosso sistema linguístico, elas acontecem de forma internalizada, não no ambiente formal como escolar, ok? E por que a gente tem essas diferentes formas de se expressar dentro da mesma língua, né? Porque as nossas falas são diferentes. Nós temos então aquilo que a gente chama de variação linguística. Lembra que a variação linguística ela pode ter várias classificações. Ela pode ser histórica, como vossa mercê chegou até você. Isso foi um processo que teve a ver com a história, com o tempo, com a mudança das pessoas e tal. Tem também a variação regional, que depende da geografia da pessoa. Também pode ser chamada de geográfica. Por exemplo, em alguns lugares algumas pessoas falam pipa, outras falam papagaio, outras falam pandorga. Isso depende da região, não tem a ver com a história, até porque as três coisas, elas coexistem. Pipa, papagaio e pandorga, uma não deu espaço para outra ao longo do tempo, elas coexistem, mas em lugares diferentes. A variação social tem a ver com a classe social da pessoa. Quem tem acesso a uma educação de qualidade tem talvez um vocabulário mais amplo, uma maneira de falar diferente da pessoa que não tem acesso à educação ou que talvez nunca nem foi para a escola, ok? A etária tem a ver com a idade, né? Eu mostro que eu sou tiozão por causa das minhas variações, né? Porque na minha geração a gente usa palavras que para vocês talvez sejam bregas, como é o caso quando a minha mãe fala alguma coisa que eu olho e falo, meu Deus do céu, que coisa de velho, né? Ela tá aqui, ela deve estar me odiando por isso, mas enfim. Quando vocês falam, por exemplo, hype, e eu falo hype, parece que eu sou tiozão, né? Mesmo que eu fale só pra zoar da cara de vocês, mas se eu falo parece que eu sou tiozão, porque eu tô tentando me enquadrar. Mas é verdade isso, por quê? Porque isso é da geração de vocês. Então a variação etária tem a ver com a idade, tá? Pra quem não sabe o que é variação etária, é só lembrar de faixa etária do filme, né? Faixa de idade. Profissional, termos técnicos de uma profissão. Né? Você vai lá ler um contrato de compra e venda de um imóvel e você não entende um monte das palavras que estão escritas lá, você precisa de um advogado, alguém que entenda dos termos técnicos para te ajudar. Isso é variação profissional, tem a ver com a profissão da pessoa. Variação afetiva, a maneira como você fala vai depender do afeto que você tem pela pessoa com quem você está falando, ok? Registros, tem o grau de formalidade e a modalidade de uso. Lembra, quando a gente está falando de registro, a gente está falando de registro formal e informal. O formal, ele geralmente se encaixa na modalidade escrita e o informal geralmente se encaixa na modalidade oral. Lembra que o formal, ele também pode ser chamado de registro culto e o informal de coloquial, ok? E as modalidades escrita e oral. Lembra que a gente tem que ser um poliglota na própria língua para que a gente não seja preconceituoso linguisticamente. Por favor, não se esqueça disso. Aliás, se você quiser ler, eu tenho aqui para recomendar para você o livro Preconceito Linguístico do Marcos Banho, que é o maior linguista do Brasil já há muito tempo. Estudei ele bastante na faculdade. Preconceito Linguístico do Marcos Banho, tá? Ele é um livro muito bom que vai ensinar muito para você a respeito disso que a gente está estudando e ensina a gente a ser uma pessoa melhor, sem preconceito, sem ridicularizar o outro, ok? Lembre-se, seja um poliglota na própria língua. A gente viu os registros da língua no capítulo 3, a gente conversou bastante sobre isso. No capítulo 4 nós entramos na fonética, mas essa é uma revisão que a gente vai ver mais pra frente, ok? Por enquanto a gente fica com isso e eu vou gravar uma aulinha pra vocês sobre fonética, tá bom? Pra gente revisar. Beijocas e até a próxima!